Nesse exemplo, então, nono ano, nós temos essas retas azuis. E vejam que essas retas azuis, elas estão na mesma direção. Por isso que elas são conhecidas como retas paralelas. E elas foram cortadas por essas retas rosas. Essas retas rosas, elas não estão na mesma direção, mas não há problema nisso, porque essas retas elas não precisam estar na mesma direção, elas não precisam ser paralelas. Se elas forem paralelas também não tem problema, mas nesse caso elas não são. Mas as retas rosas elas estão cortando as retas azuis, então elas são conhecidas como retas transversais. Então eu tenho um feixe de retas paralelas, na mesma direção, cortadas por duas transversais. Nesse caso aqui, então, já que ocorreu essa situação com essas retas, nós podemos aplicar então o teorema de Tales. Mas notem aqui que nós não temos uma situação tradicional, aquela que a gente mais verifica em relação ao teorema de Tales. Porque geralmente o que a gente teria numa situação mais comum? Teríamos aqui um valor, aqui um outro valor, teríamos esse valor e aqui um outro valor. E um desses valores aqui teria que ser desconhecido, né? Então, um desses dois aqui teria que ser desconhecido. Numa situação mais tradicional. Mas aqui não, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós temos o 12 aqui. Nós não sabemos essa medida. E nós temos uma outra medida aqui fora, que ela inicia aqui e vem até aqui. Então, ela seria o total entre esses dois segmentos aqui. Seria o total do 12 com esse segmento. Aqui, desse outro lado, nós temos o 8. Nós não conhecemos esse segmento aqui, mas nós temos esse x aqui fora. E notem que esse x aqui, pela representação do pontilhado, é a medida desse segmento aqui. Ele inicia aqui e vem até aqui. É a medida desse segmento. É a soma, então, do 8 com esse outro segmento aqui que eu não conheço. E também o meu objetivo não é, nessa situação, conhecer a medida desse segmento. Quem eu quero encontrar é esse x, que é a soma do 8 com esse outro segmento aqui. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos sim aplicar o teorema de Tales, mas a gente vai verificar uma outra relação que ocorre, então, entre retas paralelas cortadas por transversais. E não pensem que essa situação aqui, pelo fato de nós termos esse x aqui como a soma entre esses dois segmentos, vai ser diferente e vai ser difícil. Não vai ser, não. Vocês vão ver que vai ser bem fácil. Porque nesse caso aqui, a gente vai utilizar os totais. Então, nós vamos utilizar um segmento menor com total. Um segmento menor com total. Primeiramente, vamos marcar aqui quem está alinhado, que é o 12 com o 8. Isso é muito bom para nós, né? E aí, quando a gente vai montar a regrinha da proporção, nós precisamos deixar o 12 alinhado com o 8, né? Que já está ali tranquilo pra gente. E aí, agora, quando nós vamos montar, nós vamos considerar um segmento menor com total, segmento menor com total. Então, vamos montar ali, vocês vão ver como vai ficar fácil. 12, que é um segmento menor, nós vamos montar aqui a razão com o total entre os dois segmentos, que é o 33. Vamos colocar o sinal de igual, o segmento menor alinhado, né, ao segmento deste lado, o 8, e agora também nós vamos colocar a medida total, que é o x. Ok, menor com total, menor com total, e ambos alinhados. Agora, eu posso aplicar, então, o teorema de Tales. Então, eu vou marcar as duas diagonais aqui. Eu vou ter a diagonal do 8 com o 33. E eu vou precisar multiplicar pela regrinha da proporção, né, que vocês já estudaram. Então, eu vou multiplicar com o 12 pelo x. Então, eu vou multiplicar essas duas diagonais de forma cruzada.
Para representar aqui com que diagonal que eu vou começar? Sempre recomendo começar com a que tem o x, né? Que aí já me ajuda depois para mim encontrar então o valor do x quando eu precisar isolá-lo. Então eu vou começar aqui com essa diagonal em laranja, que é a diagonal que tem o 12 e valor desconhecido. Então vai ficar 12 vezes x. Eu não posso juntar 12 com x, né? Então vai ficar 12 vezes x. Mantenho o sinal de igual e agora eu vou fazer essa outra diagonal aqui, que é a do 33 vezes o 8. Como eu já disse para vocês, o 12 não dá para multiplicar com o x, quem eu posso multiplicar aqui é o 33 com o 8. Então, vamos lá. Vamos multiplicar. 8 vezes 3, 24. 2 na reserva. 8 vezes 3, 24. Com 2 na reserva, 26. Então, fica 264. Como eu quero encontrar o valor do x aqui, eu vou precisar isolar o x. Como que eu isolo o x? O meu objetivo vai ser chegar em x igual, já que eu quero isolar o x. Para eu chegar em x igual, como isso aqui se trata de uma equação do primeiro grau, para encontrar, eu vou realizar operações inversas. Então, essa operação que está sendo feita com o x aqui, eu vou inverter ela. A operação que está sendo feita com o x aqui é de multiplicação. Eu estou multiplicando o 12 com o x. Então, a partir do momento que eu realizo a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, na prática, para eu encontrar o valor do x, eu vou fazer 264, eu vou dividir por 12. Essa é uma outra forma de representar a divisão, com 2 pontinhos ou assim, através de uma fração. Agora, para eu encontrar o valor do x, basta eu fazer o 264 dividido por 12. Então, vamos lá. Tabuada do 12, relacionando com dúzias, nós temos 12 e depois nós temos 24. Então, o que mais vai se aproximar do 26 vai ser o 12 vezes 2, 24. 26 tira 24, vai dar 2. Eu vou baixar o próximo número, que é o 4. E agora a gente já falou que é 12 vezes 2, que vai dar 24. Subtraindo, resto 0. Acabou por aqui e eu concluo então que o x vale 22, ou seja, que o total aqui vai ser 22. Aqui eu poderia ter situações onde eu quisesse encontrar então esse valor aqui. Se eu quisesse encontrar esse valor aqui, ia ser fácil? Ia ser sim, gente. Porque se esse pedacinho aqui é 8, para eu encontrar qual é o valor desse outro pedacinho aqui, bastava eu ver qual é a diferença entre o 22 e o 8. Eu já estaria, então, encontrando esse valor aqui desconhecido, né? Eu iria concluir que esse valor desconhecido, então, é 12. Já que, então, 14. Já que 8 mais 14... dá 22, né? Então, se eu tivesse que uma situação que eu quisesse encontrar esse valor desconhecido aqui, eu já ia poder concluir que esse aqui só pode ser, então, 14, já que a soma dos dois segmentos é 22. E aqui também, se eu quisesse, eu poderia encontrar esse valor desconhecido aqui também, né? Que seria, então, a diferença entre o 32 e o 12. Então, eu também poderia estar encontrando esse valor aqui e encontrando os 4 valores desconhecidos aqui, né? Então, 33 ali menos 12, eu concluo que esse aqui só pode ser, então, 21. Para conferir se eu fiz certo, basta verificar a proporção. Verificar se 21 vezes 8 é o mesmo resultado que 12 vezes 14. 21 vezes 8 dá 168 e 12 vezes 14, que também dá 168. E eu posso conferir, então, e verificar que os meus resultados estão corretos.